E se eu te dissesse que Jude Bellingham, uma das estrelas mais brilhantes do futebol moderno, uma vez admitiu algo que revelou silenciosamente a verdadeira natureza da grandeza de Messi, não sobre bolas de ouro, não sobre troféus, nem mesmo sobre gols, mas sobre a sensação que Messi provoca na mente de outro jogador de elite. Porque quando Bellingham falou sobre Messi, ele não descreveu um jogador, ele descreveu algo que quase não parecia humano. Mesmo esporte, mesma pressão, mesmo jogo, mas um homem que ainda faz jogadores de alto nível reagirem como crianças maravilhadas. Então, por que Bellingham disse que assistir ao Messi é algo quase impossível de explicar? E, mais importante ainda, o que isso revela sobre Messi, sobre o futebol e sobre o verdadeiro significado da grandeza? Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, se você ama histórias profundas de futebol que vão além de gols e troféus. Jude Bellingham não é apenas mais um fã falando sobre Lionel Messi. Ele faz parte da geração que cresceu sob a sombra de Messi e agora está tentando definir o futebol depois dele. Nascido em 29 de junho de 2003, Bellingham hoje tem 22 anos, já é uma figura central no Real Madrid e aparece no site oficial do clube com 29 partidas, 6 gols e uma assistência na temporada 2025 a 26. Em julho de 2025, ele já havia alcançado a marca de 100 jogos pelo Madrid depois de explodir em suas 2 primeiras temporadas no clube. Do outro lado está Messi, com quase 38 anos e ainda dobrando o futebol à sua vontade. No começo deste mês, ele chegou aos 900 gols na carreira, tornando-se apenas o segundo jogador do futebol masculino de elite a atingir esse número. Desde que chegou ao Inter Miami em 2023, ele também se tornou o maior líder da história do clube, tanto em gols quanto em assistências, com 82 gols e 53 assistências em 94 partidas. Mesmo jogo, geração diferente, mas a influência continua lá. E é aí que as palavras de Bellingham se tornam tão poderosas, porque se um jogador do nível dele ainda reage ao Messi com incredulidade, então talvez já não estejamos falando apenas de excelência, talvez estejamos falando de algo mais raro. Essa pergunta nos leva ao momento em que Bellingham finalmente disse isso em voz alta. Jude Bellingham não fez sua confissão durante algum espetáculo midiático gigantesco ou em um debate de TV cheio de gritos. Ela veio de forma simples, quase casual, e é exatamente por isso que importou tanto. Em uma entrevista, fizeram a ele a pergunta eterna: Messi ou Cristiano Ronaldo? Bellingham não hesitou. Messi para mim, com certeza, disse ele. E então veio a frase que mudou completamente o tom da resposta. Toda vez que eu assisto a ele, ele faz alguma coisa que me faz pensar: você não pode ser humano. Essa foi a verdadeira confissão. Não que Messi fosse melhor, não que Messi tivesse mais talento, não que Messi tivesse vencido mais, mas que Messi provoca incredulidade. E isso é algo muito mais profundo, porque quando um jogador de elite fala dessa forma, ele já não está falando como torcedor, está falando como alguém que entende o quão difícil o futebol realmente é. Bellingham conhece a velocidade do jogo, a pressão, o físico, a quantidade de decisões que precisam ser tomadas em segundos. Ele sabe o que significa jogar no mais alto nível, carregar expectativas, enfrentar defesas lotadas, atuar sob escrutínio constante. E ainda assim, quando ele assiste ao Messi, sua reação não é análise, é encantamento. E isso importa, porque a grandeza não vence apenas partidas. Às vezes, ela quebra a linguagem. Quando Bellingham diz que Messi parece quase inumano, ele não está exagerando por efeito dramático. Ele está descrevendo a experiência que tantos jogadores, técnicos e torcedores têm há anos. Messi faz o futebol parecer mais silencioso, mais lento, quase sob controle, mesmo quando deveria ser caótico. Ele não apenas vence defensores, ele muda o ritmo da partida inteira. Ele faz áreas congestionadas parecerem abertas.
Ele faz momentos apressados parecerem pacientes. Ele faz decisões impossíveis parecerem naturais. E para um jogador como Bellingham, isso muda tudo, porque Bellingham não é um atacante esperando a bola chegar. Ele é um meio-campista, um conector, um corredor, um controlador de ritmo por conta própria. Então, quando alguém assim assiste ao Messi e reage com incredulidade, isso te diz algo enorme. Diz que Messi não é especial apenas na ação final. Ele é especial na arquitetura do jogo, na parte invisível, nos segundos antes do passe, no ângulo que ninguém mais viu, na pausa que ninguém mais teria coragem de fazer. É por isso que as palavras de Bellingham vão além da admiração. Elas revelam uma verdade mais profunda. Messi não domina o futebol apenas produzindo números. Ele domina alterando aquilo que outros jogadores de elite acreditam ser possível. E essa constatação nos leva além da opinião pessoal e para dentro da história do futebol. Porque o que Bellingham revelou não pertence apenas a ele, pertence a uma geração inteira de jogadores que cresceu vendo Messi transformar o futebol em algo que parecia menos um esporte e mais uma linguagem que só ele compreendia por completo. Durante anos, o jogo produziu grandes artilheiros, grandes dribladores, grandes armadores, grandes competidores, mas Messi apagou todas essas categorias ao mesmo tempo. Ele se tornou o jogador que podia criar, finalizar, organizar, acelerar, desacelerar e decidir uma partida, enquanto fazia tudo isso parecer estranhamente calmo. Essa diferença mudou o futebol moderno. Messi inspirou uma geração de jogadores que queria pensar mais rápido do que corria. Jogadores que aprenderam que o controle podia ser mais devastador do que o caos. Jogadores que começaram a entender que era possível destruir uma defesa não apenas com força, mas com timing, postura corporal, ritmo e silêncio. E Bellingham faz parte dessa herança. Mesmo estando construindo o próprio caminho, mesmo já se tornando um dos grandes rostos da próxima era, ele ainda fala de dentro do mundo que Messi ajudou a criar. É por isso que a confissão de Bellingham é tão poderosa. Ele não apenas elogia Messi, ele explica por que Messi ainda parece diferente, porque os torcedores de futebol não estão reagindo apenas à produção quando assistem ao Messi. Eles estão reagindo a uma sensação. A sensação de que o jogo está sendo resolvido em tempo real por alguém que enxerga mais do que todo mundo. É por isso que as pessoas não simplesmente admiram Messi. Elas confiam nele. Elas se rendem à ideia de que ele vê a partida com mais clareza do que qualquer outra pessoa em campo. E isso nos leva à parte mais importante. Como isso deveria mudar a forma como julgamos a grandeza. O que torna as palavras de Bellingham verdadeiramente desconfortáveis não é apenas o que elas dizem sobre Messi, é o que elas dizem sobre todo mundo. Porque grandeza, nesse nível, não é apenas sobre o que você faz, é sobre o que você força os outros a sentirem. Messi força seus companheiros a acreditarem, ele força os defensores a hesitarem, ele força os meio-campistas a questionarem seu posicionamento. Ele força estádios inteiros a prenderem a respiração porque todo mundo sente a mesma coisa. Algo está prestes a acontecer e ninguém entende muito bem como. É por isso que a grandeza de Messi nunca foi apenas estatística. Claro que os números importam. 900 gols na carreira importam. Uma montanha de assistências importa. Títulos importam. Longevidade importa. Mas o que jogadores como Bellingham nos lembram é que o impacto mais profundo de Messi vive em outro lugar, na sensação que ele deixa, na incredulidade, na forma como ele faz profissionais, pessoas que sabem exatamente o quão difícil esse esporte é, falarem como se tivessem acabado de ver algo sobrenatural. A confissão de Bellingham não encerra a conversa sobre Messi, ela a torna mais afiada, porque agora a pergunta já não é apenas quantos gols Messi marcou, quantos troféus ganhou ou por quanto tempo dominou. A pergunta se torna mais pessoal. O que significa quando um dos melhores jogadores jovens do mundo olha para ele e responde não com análise, mas com assombro?
Talvez isso signifique que o verdadeiro legado de Messi não seja apenas aquilo que ele conquistou. Talvez seja o que ele fez o futebol parecer, não mais barulhento, não mais violento, não mais frenético, mas mais claro, mais inteligente, mais bonito e, de alguma forma, mesmo em sua maior velocidade, mais sob controle. Jude Bellingham não disse tudo isso diretamente, mas é isso que as palavras dele revelam. Ele não descreveu Messi como uma máquina, não o descreveu como um atleta. Ele o descreveu como um mistério. E talvez seja por isso que a grandeza de Messi nunca será totalmente resolvida apenas por números, porque os números podem explicar a produção. Eles não podem explicar por completo o encantamento. Eles não conseguem explicar por que uma superestrela de 22 anos no Real Madrid, já um dos jogadores de elite de sua era, ainda olha para Messi e chega à mesma conclusão a que milhões de nós chegamos anos atrás. Você não pode ser humano. E talvez essa seja a definição mais clara de grandeza que alguém poderia dar. Agora é a sua vez. Depois de ouvir as palavras de Bellingham, o que você acha que define mais Messi? Os números ou a sensação que ele deixa? Conta pra gente nos comentários, curta o vídeo se você gostou desta história e se inscreva no canal para mais narrativas profundas e honestas sobre futebol, porque as maiores histórias do futebol nunca são só sobre futebol.